A gente ouve muito falar sobre candomblé, sobre as festas, os rituais. Mas como é que um terreiro funciona de verdade no dia a dia? O que sustenta esses espaços sagrados para além daquilo que a gente vê nas cerimônias abertas? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora para entender a organização complexa e fascinante de um Ilé Axé. E essa frase, olha, ela já diz tudo, né? Um terreiro não é só um prédio, um templo com regras fixas. É muito mais. Pensa num organismo vivo, um pequeno universo, onde o divino e o humano se encontram o tempo todo. É ali que a herança africana no Brasil não só resiste, mas floresce. Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso roteiro vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa pelo básico: o que é um terreiro na sua essência? Depois, a gente olha para a arquitetura, para a família de santo, para uma noção de tempo que é completamente diferente e fecha falando do legado e de como esses espaços vivem hoje. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é um terreiro? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais profunda do que simplesmente um templo religioso. Bom, oficialmente, esses são os nomes mais comuns: terreiro, roça, casa de santo, e tem o nome em Yorubá que é lindo e muito poderoso: Ilé Axé. Ilé significa casa e Axé é a força vital, a energia sagrada. Então é literalmente a casa da força vital. O nome já dá a dimensão da coisa. É ali que o Axé é cultivado e preservado. E essa ideia de casa se expande para muitas outras coisas. O terreiro é, muitas vezes, um centro comunitário, um ponto de apoio para todo mundo. É um lar espiritual, onde as pessoas buscam e encontram acolhimento. E talvez o mais importante, funciona como uma biblioteca viva, sabe? Protegendo saberes que vêm sendo passados de geração em geração, na base da palavra, da vivência. E aqui a gente chega num ponto histórico que é absolutamente crucial. Essa ideia de família de santo não é só uma metáfora bonita. Foi uma forma de resistência direta e muito poderosa. Pensa só, para os africanos escravizados que tiveram suas famílias de sangue brutalmente destruídas, o terreiro foi o lugar onde eles puderam recriar esses laços. Uma nova família, agora baseada na fé, no parentesco espiritual. Certo! Agora que a gente já entendeu a alma do lugar, vamos olhar para as paredes, para o espaço físico. Porque em um terreiro, cada cantinho, cada construção tem um porquê, uma função sagrada. Nada ali é por acaso. O barracão é a parte mais conhecida, digamos assim. É o grande salão onde a comunidade e os visitantes se reúnem para as festas. É ali que os atabaques tocam, que as danças sagradas acontecem. É o coração do terreiro pulsando durante os rituais, onde os orixás se manifestam e distribuem seu axé. Já o PG é o oposto do barracão. É o espaço mais sagrado e reservado da casa. Pensa nele como o santuário interno, o cofre onde a energia dos orixás da casa fica guardada, concentrada nos seus assentamentos. Justamente por ser um local de tanto poder, o acesso é super restrito. O roncó também é um espaço fundamental. São quartos especiais, usados principalmente nos rituais de iniciação. É ali que o noviço, que a gente chama de Iaô, fica recolhido por um tempo, se dedicando totalmente ao seu orixá. É um lugar de renascimento, de transformação espiritual. E a localização da casa de Exu não podia ser outra, bem na entrada. É estratégico. Exu é um mensageiro, o guardião dos caminhos da comunicação. Então, é a ele que a gente pede licença para entrar e para que tudo ali dentro corra bem. A casa dele na porta garante a proteção do terreiro todo. E essa planta aqui é fantástica para a gente visualizar como tudo se conecta. É da casa da tia Ciata, um lugar histórico lá no Rio de Janeiro. A gente vê claramente que não existia uma separação rígida entre o que era sagrado e o que era social. Tinham a sala de visitas para o baile, a de jantar para o samba, e lá nos fundos, o terreiro com barracão para os rituais. A vida e a fé acontecendo juntas, no mesmo espaço. Ok, entendemos o espaço, agora vamos falar das pessoas que dão vida a ele. A estrutura social de um terreiro é a família de santo, e ela é toda organizada com base numa hierarquia que tem como pilar principal o respeito. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa hierarquia não é sobre poder no sentido de quem manda mais, é sobre responsabilidade e principalmente sabedoria. Quanto mais tempo de iniciado, mais conhecimento a pessoa acumulou, mais ela viveu a religião. Então o respeito vem dessa bagagem, dessa experiência. O respeito aos mais velhos é a base de tudo. Essa tabelinha ajuda a gente a organizar as ideias. Lá no topo temos a Ialorixá,
ou o babalorixá, que são a mãe ou o pai de santo, a liderança máxima. O abiã é quem está chegando, o novato. O iaô já passou pela iniciação e é quem incorpora o orixá. E aí temos os ogãs e as equedis, que são figuras importantíssimas que auxiliam nos rituais, mas não incorporam. Essa diferença é muito importante. O Yavô é quem serve de veículo para o orixá, quem entra em transe. Já os ogãs e as equedis são os pilares que sustentam o ritual. Os ogãs são responsáveis pelos atabaques, pelo som que chama os orixás. As equedis cuidam de tudo, dão assistência aos orixás quando eles chegam, arrumam as roupas. São duas formas diferentes, mas igualmente sagradas e essenciais de servir. Muito bem. Agora a gente vai entrar num conceito um pouco mais abstrato, mas que é fascinante. A ideia de tempo no candomblé. Já adianto, não tem nada a ver com o tic-tac do relógio. A grande pergunta aqui é, se não é o relógio que comanda, como é que o tempo é medido? A resposta está na própria natureza dos rituais e da vida em comunidade. Para a gente entender, vamos comparar. No nosso dia a dia, a gente vive o tempo do relógio. Ele é linear, dividido em horas, minutos, tudo contadinho. No terreiro, o que vale é o tempo do axé. É um tempo cíclico, fluido, que é determinado pelos próprios acontecimentos sagrados. Não se pergunta, que horas começa a festa? A pergunta é, já está tudo pronto para começar? E essa frase resume a ideia perfeitamente. É a atividade que manda no tempo. Se um ritual precisa de mais preparo, ele vai ter esse tempo. Se um orixá se manifesta e precisa de atenção, o mundo para. O tempo se curva à necessidade do sagrado. O contrário nunca acontece. Vamos pegar um exemplo bem prático. Uma festa pública, que a gente chama de toque, só vai começar de fato quando todas as etapas anteriores estiverem concluídas. Tem os rituais que vêm antes, o preparo super cuidadoso das comidas sagradas, a atenção com os iniciados, a decoração do barracão. O toque começa quando tudo está pronto, e isso pode ser às 8 da noite ou à meia-noite. É o fluxo das tarefas que dita o ritmo. E para a gente ir finalizando, vamos trazer essa conversa para os dias de hoje. Como um terreiro se insere no mundo atual e principalmente como quem está de fora pode se relacionar com esse espaço de uma forma respeitosa? Para quem vai visitar um terreiro pela primeira vez, principalmente numa festa pública, existem algumas dicas de etiqueta que são, na verdade, demonstrações de respeito. É sempre bom ir com roupas claras e mais discretas. Durante as cerimônias, silêncio e atenção total. Uma coisa importantíssima: jamais fotografar ou filmar sem pedir autorização para a liderança da casa. E a regra de ouro: observe e siga as orientações de quem é da casa. E a gente termina com essa frase que resume a ética do candomblé de um jeito muito bonito. A relação com o sagrado não é uma transação, não é um comércio, é uma troca que se baseia em dedicação, em fé e, acima de tudo, em respeito. E essa sim é a moeda que tem valor de verdade, dentro e fora dos muros de um terreiro.